Olá pessoal, hoje vamos estar falando sobre um erro que é muito comum de ser encontrado em sistemas hidráulicos e é uma falha, um erro de instalação, de montagem que acaba ocasionando muito problema e muitas perdas financeiras. Nós sabemos que a maior porcentagem, de forma gigantesca, em termos de falhas de sistemas hidráulicos está ocasionado por contaminação. Tá? Então, o próprio sistema hidráulico, no longo de sua vida útil, ele vai ter desgastes normais das peças, dos componentes internos, nos quais os filtros vão estar então captando essas partículas e mantendo a classe de projeto de limpeza do fluido hidráulico dentro daquilo que foi projetado para a vida útil do equipamento. Porém, para que isso aconteça, é necessário que as corretas instalações do circuito hidráulico sejam seguidas e erros acabam acontecendo. Então, observe esse sistema hidráulico aqui, onde nós temos dois motores hidráulicos. São dois motores hidráulicos bidirecionais, porém algo aqui está errado, que é possível observar que essa linha de dreno de carcaça aqui, ó, dos dois motores hidráulicos, são duas linhas que estão se comunicando, um dreno de carcaça de um motor se comunicando ao outro. Então é muito comum, você tem uma bomba no seu sistema hidráulico alimentando então um motor hidráulico, esse motor hidráulico vai estar em funcionamento e o óleo, o fluido que é usado para lubrificar e refrigerar os próprios componentes internos do motor hidráulico, parte desse fluido então que lubrifica e refrigera, ele sai pelo dreno de carcaça e ele seria direcionado para o tanque hidráulico para se refrigerar e também para que aconteça então a captação de partículas, que vai ser comum ao longo da vida útil desse motor, que ele vá passando por um processo de desgaste normal. Então, muitos instaladores, muitos profissionais acabam fazendo o quê? Em vez do cara colocar aqui duas linhas hidráulicas, né, que se prolongam e vão então e se direcionam até o tanque hidráulico, ele comunica um dreno de carcaça de um motor ao outro. E esse motor hidráulico então, quando esse aqui estiver em funcionamento, ele acaba recebendo fluido hidráulico quente e com partículas. E ele está recebendo esse fluido aqui. Quando esse outro está em funcionamento e esse aqui está parado, ele então esse de cá vai estar recebendo esse fluido quente e com partículas. Isso faz o quê? Isso acelera e prolonga então o desgaste, tá? E diminui a vida útil desses componentes e falhas acabam acontecendo. Neste caso, às vezes o profissional quer economizar com linha, com mangueira, para que ele não prossiga com uma linha, com duas linhas até o tanque. Então ele poderia fazer o quê? Ele poderia, nunca ele vai unir isso aqui, tá? Ele teria que sair com linhas que não venham se unir. Porque se ele colocasse uma união aqui, essa linha que se prolongaria até o tanque hidráulico, ela obrigatoriamente teria que ter o diâmetro dela diferente do diâmetro de cá. Seria um diâmetro maior. Porque se esses dois motores estiverem funcionando ao mesmo tempo, você não vai ter uma contrapressão e geração, retenção de temperatura dentro dos motores. Tá? Por esse motivo, esse diâmetro aqui e esse diâmetro seriam menores que esse diâmetro daqui. E também seria necessário instalações de check valve, tá? Que impedisse o fluxo ao reverso para que então um fluido quente não viesse entrar em um motor quando esse motor estivesse, por exemplo, parado. Tá? Então é muito importante seguir as especificações corretas de montagem do diagrama para que o equipamento não venha ter perda de eficiência, justamente porque um componente que deveria ter sua vida prolongada acaba não tendo essa vida prolongada em virtude de desgastes excessivos ou até mesmo de superaquecimento. Vamos pensar que esses dois motores sejam dois motores, por exemplo, de pistão. Eles, consequentemente, sofreriam uma aceleração de superaquecimento em comparação ao motor que fosse bidirecional, mas, por exemplo, de engrenagem, a qual também sofreria por esse aquecimento, porém, um motor de pistão, que é um custo muito maior em comparação de engrenagem, ele tem uma exigência muito maior em termos de classe de limpeza. E aí o que estaria acontecendo? Um motor estaria jogando fluido quente para dentro do outro e contendo partícula, o que iria prolongar e acelerar então esse processo de desgaste interno no motor.